Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar a misericórdia divina que está à disposição para salvar qualquer ser humano a partir do momento que, usando a sua vontade, o pecador se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como seu único Salvador. O estudo desta semana está baseado no capítulo 9 de Romanos. Na verdade, os capítulos 9, 10 e 11 formam uma unidade. O tema destes três capítulos é a nação de Israel. Em certo sentido, estes capítulos são como um parênteses. O que Paulo fala até o capítulo 8 poderia continuar falando a partir do capítulo 12 e não se notaria qualquer alteração no pensamento do autor. Isto porque nos primeiros 8 capítulos se expõe o Evangelho de Deus, isto é, as boas novas da justificação, nos capítulos 1 ao 5, as boas novas da santificação, nos capítulos 6 e 8, e as boas novas da glorificação, no capítulo 8. Depois, no capítulo 12, Paulo trata das implicações práticas do Evangelho. Como a verdade do Evangelho deve afetar nosso viver diário com relação a Deus, aos semelhantes, etc. Assim, temos que o capítulo 8 deveria preceder diretamente ao capítulo 12. No entanto, ao invés de fazer essa sequência temática, Paulo fez um parênteses de 3 capítulos, onde procura nos ajudar a entender onde se situa a nação de Israel nos planos e propósitos de Deus. Esse hiato de 3 capítulos se inicia com uma grande tristeza. Vamos ler os versos 2 e 3. Diz assim: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu pergunto, por que Paulo estava triste? Porque Israel não tinha cumprido o propósito de Deus para seu povo. Qual é esse propósito? Estava esboçado por Deus em Êxodo 19:6. Diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Presta atenção. Quando Deus convocou Israel para ser seu povo, o mundo estava mergulhado num grande lamaçal de paganismo, idolatria e pecado. Deus queria mostrar seu caráter para o mundo e por isso escolheu a nação de Israel. Eles deveriam viver de tal maneira que o mundo se sentisse atraído pelo modo de vida do povo escolhido por Deus. No entanto, infelizmente, esse povo escolhido se contaminou. Através do cerimonial de sacrifícios, Deus queria que eles refletissem a maravilhosa imagem de Jesus como único Salvador para todo mundo. Mas eles se perderam nas cerimônias em si. Se esqueceram de que tudo isso era apenas um símbolo do Cordeiro de Deus. Então, quando Cristo veio, o povo judeu não o recebeu e nunca compreendeu o propósito de Deus para a sua vida. Essa era a causa da tristeza de Paulo. Seu povo, as pessoas que tinham o mesmo sangue dele, tinham falhado. Tinham confiado unicamente no fato de que eram o povo escolhido de Deus, entre aspas, e se esqueceram de viver uma vida de comunhão pessoal com Jesus. O verso 6 é interessante, vou ler, diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Sabe, esta declaração de Paulo é muito forte. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Isso quer dizer que nem todos os membros de uma igreja pertencem a Jesus Cristo. Sabe, querido, a forma é importante, mas não é tudo. O problema dos israelitas é que confiaram demais na forma. Muito símbolo, muito detalhe, muita regra. Imagine que somente em relação ao sábado foram criadas mais de 3.000 pequenas regras. Mas isso não era tudo.
Não havia substância. Digo, mas isso era tudo. Não havia substância. Não havia vida. Deus não falhou. Ele jamais falha. Foi o povo que falhou. E agora Deus estava levantando um remanescente daquela nação fracassada. A segunda parte da lição aborda um assunto delicado. Está no versículo 13. Lembra que estamos estudando no capítulo 9. Diz assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Sabe, esta é uma referência ao texto de Malaquias. Muitas pessoas usam este verso e os seguintes para defender a doutrina da eleição divina, ou seja, a ideia de que uns nascem eleitos para a salvação e outros eleitos para a perdição. Mas, para entender este verso dentro do contexto, é preciso entender que no capítulo 9 não se aborda casos de indivíduos, e sim do povo de Israel como um todo. Esaú e Jacó não são analisados como pessoas, e sim como símbolos. Oh, meu querido, Deus seria injusto se determinasse que uns deveriam nascer para salvar-se e outros nascer para perder-se, sem contar a decisão individual dos seres humanos. Qual seria, então, a importância da vontade? Para que Deus chamaria ou convidaria uma pessoa se a salvação ou a perdição dessa pessoa já está determinada? O próprio apóstolo Paulo pergunta no verso 14 o seguinte, que, pois, diremos? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. E logo após, no verso 15, diz, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos pensar, como haveria justiça em Deus se ele se compadecesse de uns e não de outros? Aqui aprendemos algo muito interessante sobre a misericórdia e a compaixão de Deus. Deus, querido, derrama sua misericórdia sobre alguns, diz, de quem eu tenha misericórdia. Mas por que só de alguns? Por que essa misericórdia de Deus não é estendida para todos? A verdadeira pergunta não seria essa. A verdadeira pergunta seria, por que Deus tem misericórdia de alguém? Na verdade, nenhum de nós merece a misericórdia de Deus. Não merecemos nenhuma gota de sua misericórdia. Se Deus não tivesse misericórdia de ninguém e desejasse que todos morrêssemos por nossos pecados, ele seria absolutamente justo, porque isso é exatamente o que cada um de nós merece. O assombroso disso é que Deus tenha misericórdia de alguém. O assombroso é que alguém chegue a ser salvo, mas apesar de ninguém merecer, Deus amou a todo mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crer não pereça. Lembre-se, aquele que não crer, que nele crer, só ele terá a vida eterna. A misericórdia divina é para todos, mas somente vale para alguns, ou seja, para aqueles que aceitarem a oferta divina. A tribo Maasai em África gosta muito de vacas. Eles mudam frequentemente de lugar e as vacas acompanham-nos. A vida no deserto pode ser difícil, por isso quando uma pessoa mais velha ou um bebê morre, as famílias têm de prosseguir rapidamente. Mas quando uma vaca morre, o homem Maasai chora amargamente a sua perda. Ele sabe que as vacas são valiosas e ajudam-nos a cuidar da sua família. Ele gosta muito das suas vacas. Por isso, foi uma grande surpresa para os líderes adventistas ficarem a saber que um Maasai rico tinha decidido dar 100 das suas preciosas vacas como dízimo para Deus. O homem, chamado Abraão, tornou-se adventista depois de conhecer um pioneiro da missão global no norte da Tanzânia e sentiu-se impressionado para dar 10% do seu gado como dízimo. Abraão chamou o pastor local para ir buscar as vacas. Não quero ficar com aquilo que pertence a Deus, disse ele. Abraão levou o pastor surpreendido até ao seu campo e começou a contar o dízimo. 1, 2, 3, 4, 5. Contou Abraão as vacas na sua manada. 6, 7, 8, 9.
10! Quando chegou à 10ª vaca, ele disse a um ajudante que colocasse uma etiqueta na orelha da vaca para que essa fosse separada para o dízimo. Esta é para o senhor, disse ele. Ele contou 100 vacas para o dízimo. Os vizinhos Maassai de Abraão não eram adventistas, pensaram que ele tinha enlouquecido. Por que é que estás a dar as tuas vacas? Alguém perguntou. Estás a dar 100 vacas como dízimo? Por que é que não contas também os teus filhos e dás o 10º filho como dízimo? Disse o outro. Sei de uma pessoa na Bíblia que nem sequer tinha 10 filhos, disse ele. Ele tinha apenas um e esteve disposto a devolvê-lo a Deus. O seu nome também era Abrão. Depois de Abraão ter devolvido o dízimo de 100 vacas a Deus, algo estranho aconteceu no seu gado. As suas vacas começaram a dar à luz gêmeos. As vacas normalmente dão à luz apenas um bezerro de cada vez, mas todas as vacas de Abraão começaram a dar à luz gêmeos. Os vizinhos ficaram chocados. Abraão tinha dado 100 vacas e agora tinha mais vacas do que nunca. Chama o teu pastor, disse um vizinho. Eu também quero dar o dízimo. Queremos que as nossas vacas também tenham gêmeos, disse outro. Abraão ficou maravilhado com a forma como Deus o abençoou e decidiu que não queria devolver apenas um dízimo. Ele queria devolver 2 dízimos. Ele chamou novamente o pastor adventista. Há 9 meses, quando eu dei as 100 vacas como dízimo, queria ver o que iria acontecer, disse Abraão. Vi tantas bênçãos. Em vez de ter um bezerro, as minhas vacas começaram a ter gêmeos. Abraão levou o pastor ao campo e contou o dízimo em dobro. 2 de cada 10 vacas. O pastor ficou surpreendido pela forma como Deus tinha abençoado a fidelidade de Abraão. Nunca perdemos quando devolvemos a Deus, disse o pastor. O Senhor é fiel e Ele irá multiplicar o pouco que temos. Chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração. Recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo tão
em compaixão aos humildes e contritos. Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 54, versículo 6. Ofertai voluntariamente sacrifícios, louvor em teu nome, ó Senhor, porque é bom. Vamos fazer. Vem me esconder, Senhor. Sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Bom dia a todos os presentes. Quero-vos dizer que é uma honra e um privilégio estar aqui nesta igreja. Dizer-vos que sinto-me em casa, porque apesar de ter saído daqui há alguns anos, depois de ter saído desta igreja, eu nunca mais voltei a ter outra igreja. E, portanto, ainda quando regresso a esta igreja, ainda sinto algum sentimento de pertença. E por isso mesmo, ao longo desta semana, embora tenha sido uma semana complicada e difícil, não consegui resistir ao convite da irmã Inocência. Confesso-vos que durante esta semana muitas vezes me arrependi de ter aceito este convite. Primeiro porque a semana foi muito complicada, foi muito sofrida. E ainda ontem à noite a vontade que tive foi de vestir uma saia ao meu marido e dizer-lhe assim:
vai lá tu, porque isto sai-te com alguma facilidade, mas felizmente ou infelizmente ele está sempre muito ocupado e por isso também hoje não estava cá e por isso ele não me conseguiu substituir. Mas esta manhã, quando acordei e quando passei algum tempo com Deus, Ele deu-me a paz necessária para poder estar aqui esta manhã. E quando coloquei o meu pé nesta igreja, senti também a paz necessária para estar aqui. E ao ouvir este hino, antes de começar esta mensagem, pensei para mim que se a mensagem desta manhã terminasse com a mensagem cantada por estas nossas queridas irmãs, eu acho que todos nós já íamos com a mensagem espiritual suficiente para dizermos que Deus esteve connosco esta manhã. O tema da mensagem desta manhã não é um tema fácil. Eu gosto de falar sobre alegria, eu gosto de falar sobre motivação e realmente o autor da mensagem desta manhã traz-nos uma temática, eu diria que pesada. Ele fala-nos sobre o caminho de Deus para a resiliência. E esta temática não é uma temática que está muito em voga, eu diria que até está em contramão. Nós não estamos muito habituados a falar sobre a resiliência. Ele foi escrito por um psicólogo, ele tem um mestrado e um doutoramento nesta área. E este psicólogo é diretor associado do Departamento de Educação da Conferência Geral, da nossa Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, e ele começa a sua mensagem por um versículo bíblico, por 2 versículos bíblicos que estão em 2 de Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, mas ele apresenta na nova versão. E eu vou-vos ler como está projetado na nova versão, que é bem mais explícita. E diz: sofremos em tudo dificuldades, mas não ficamos angustiados. Sentimos insegurança, mas não nos deixamos vencer. Perseguem-nos, mas não nos sentimos abandonados. Deitam-nos por terra, mas não nos destroem. Isto está escrito em 2 de Coríntios. Mas para começarmos a mensagem desta manhã é preciso decifrar o que é isto de resiliência. Até porque esta palavra não é uma palavra que habitualmente faça parte do nosso léxico comum. Habitualmente no dia a dia nós não falamos desta resiliência. Afinal, o que é isto de resiliência? Bom, por defeito até da minha própria profissão, eu costumo de utilizar muito exemplos práticos. Mas antes disto, a primeira definição que o autor foi buscar ao dicionário diz que a resiliência é a capacidade de um corpo em tensão para recuperar o seu tamanho e forma depois de uma deformação causada especialmente por um stress de compressão. E é interessante que este tipo de resiliência fez-me levar à questão da gravidez. Já vos disse, por defeito de profissão. E isto faz-me relembrar realmente a gravidez, porque é espantoso como uma mulher, muitas vezes, ao longo das 40 semanas, aumenta 10, 20, 30 quilos, e aquela pele tem uma elasticidade imensa, não só a pele, como o útero e todos os órgãos. Mas, além disso, o que me faz mais espécie é como é que uma mulher, depois dessas 40 semanas, consegue retornar à fase inicial. E como é que aquele útero consegue ter a capacidade de evoluir e todos aqueles órgãos que foram pressionados e muitas vezes limitados na sua capacidade de trabalhar, conseguem voltar à fase inicial. E nós temos aqui um exemplo de uma mulher que passou por 3 vezes, não é? Por essa situação, e como é que ela consegue hoje voltar à mesma capacidade inicial? Muitas vezes com algumas marcas, sem dúvida, mas se consegue. E este exemplo nós conseguimos entender um pouco o que é isto da resiliência. Mas existe uma segunda definição que o autor nos dá. Ele diz que a resiliência é a capacidade de recuperar ou de ajustar facilmente depois do infortúnio ou de uma mudança. Para isto eu também consegui arranjar um outro exemplo prático. Porque às vezes com exemplos práticos nós conseguimos entender melhor os conceitos. Sabem,
Por vezes nós olhamos para a vida dos outros e achamos sempre que a vida dos outros é sempre mais fácil do que a nossa, não é? E às vezes eu entendo a vida como uma folha de papel. Todos nós nascemos com uma folha de papel limpa. E às vezes a vida causa-nos problemas. Todos nós temos problemas. Alguns deles simples, que nos deixam marcas. Facilmente conseguimos voltar à fase inicial. Mas há sempre uma marca que fica lá. Mas às vezes há situações da nossa vida, traumas, que nos provocam isto à nossa vida. E este tipo de resiliência que o autor fala é exatamente a capacidade que nós temos de nos adaptar a traumas, a tragédias ou ameaças. E a capacidade que nós temos de voltar à fase inicial. A folha não é igual. De facto, ela não é igual. Deixa marcas. Mas esta capacidade de voltar à fase inicial é isto que traduz a resiliência humana. Diz-nos o autor que as pessoas precisam de ter esperança e um sentido de utilidade. E estas tendências dadas por Deus ajudam-nos a superar e a navegar um novo normal de flexibilidade e de adaptabilidade. Diz-nos que um pastor reparou que as pessoas podem não voltar à forma original, mas muitas vezes voltam a uma forma melhor, outras vezes voltam a uma forma bem inferior. Mas pelo menos há sempre uma capacidade espantosa de regressar depois de se ser dobrado, depois de se ser comprimido, muitas vezes depois de se ser esticado. Ele chama muitas vezes Carmen às mulheres que, às vezes por um cheiro, relembram-se daquela fase em que houve alguém que lhes apertou o pescoço só por uma água de colónia que cheiraram. E lembram-se daquele momento em que houve alguém que lhes apertou o pescoço e que lhes violou naquele determinado momento. Ou lembram-se, ou ele atribui o nome de Marco, por exemplo, àqueles homens que só por uma agressividade que tiveram no seu trabalho, relembram-se daquele patrão que lhes tratou mal, que foi agressivo. E ele diz que qualquer um dos dois, Carmen ou Mark, tem também possibilidades de ultrapassarem esse caminho para a resiliência. E como é que eles podem ultrapassar esse medo? Ele diz que Deus providenciou um caminho para a resiliência de ambos. E ele pode utilizar também estratégias espirituais. Eles encontram paz, diz-nos o autor, recitando e memorizando promessas asseguradoras das Escrituras. Eles podem encontrar também apoio nas comunidades carinhosas dos crentes na igreja. E isto é um fator muito importante. Nós não estamos habituados ainda como comunidades a prestar apoio a estes nossos irmãos, mas este é um dever da igreja. Ups. Peço desculpa. Eles podem encontrar também consolo na oração, ao desenvolverem uma amizade com Deus, confiando os seus sentimentos mais profundos e simplesmente falando com Ele ao longo do dia, como se fossem também o seu melhor amigo.
Joseph Scriven foi o homem que escreveu a música que nós cantamos no início do nosso culto. E ele escreveu "Ó que amiga em Cristo temos", e o seu poema termina com "Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação." Mas como é que nós cristãos conseguimos de facto ultrapassar e compreender esta resiliência? Será que quando nos acontece alguma tragédia na nossa vida, nós dizemos: o que é que Deus nos está a ensinar com este acontecimento traumático? Será que nós perguntamos: que lições é que eu preciso aprender com esta tragédia que me está a acontecer? Será que eu pergunto: como é que eu posso crescer com esta experiência? Ou será que eu me queixo constantemente com aquilo que me está a acontecer na minha vida? O autor desta mensagem diz que Deus oferece um caminho de resiliência para nós. E desde o início da Bíblia até ao fim nós temos várias experiências que nos são relatadas, em que várias pessoas enfrentam dificuldades, que passam e que passaram desde o abuso à tragédia e que ainda hoje nos dão coragem em meio ao trauma. Desde Adão e Eva, que perderam o seu lar, que perderam também a humanidade, que nós descobrimos comportamentos e pensamentos que nos levaram à resiliência. Diz-nos o autor que realmente a resiliência não é um traço de caráter, de personalidade. Ela não nasce connosco. A resiliência é um estilo de vida que deve ser aprendido e praticado. Se ela não for aprendida, se ela não for desenvolvida, se ela não for praticada, nós nunca vamos conseguir desenvolvê-la. E a resiliência é recuperar, é continuar, é reconstruir, é perdoar e recomeçar a vida generosa e eterna que Deus deseja que vivamos. Aquilo que a Paula disse esta manhã é um testemunho vivo daquilo que aconteceu na sua vida. Ela recuperou, ela continuou, ela reconstruiu, porque também conseguiu perdoar um passado. E recomeçou uma vida generosa ao lado de Deus. É um testemunho vivo de que realmente ela conseguiu viver a resiliência na sua vida. Às vezes, irmãos, eventos trágicos ocorrem também, muitas vezes, em resultado de escolhas erradas que nós fizemos na nossa vida. Por exemplo, no caso de Jacó, Jacó enfrentou o seu irmão Esaú, ao mesmo tempo que carregou a sua culpa por lhe ter roubado a sua primogenitura. Por causa do pecado do rei Davi com Batseba, ele passou pela morte do seu filho recém-nascido. Noutros casos, porém, a pessoa acabou por não fazer coisa alguma de errado e mesmo assim torna-se vítima de traumas, como no caso de Tamar, por exemplo, em que ela foi violada. Paulo não fez escolha nenhuma errada. Ele decidiu ser evangelista e missionário, e contudo ele passou por vários traumas ao longo da sua vida. Foi perseguido, foi aterrorizado por multidões, foi apedrejado, foi dado como morto, foi arrastado para tribunal, foi acusado injustamente, foi agredido e colocado algemado na prisão, foi mordido por cobras venenosas, e a maioria destes eventos ocorreram não só uma nem duas vezes, mas ocorreram várias vezes ao longo da vida. E a resiliência é evidente quando ele escreveu estas palavras memoráveis e que lemos no início da mensagem. Ele escreveu: sofremos em tudo dificuldades, mas não ficamos angustiados. Sentimos insegurança, mas não deixamos vencer. Perseguem-nos, mas não nos sentimos abandonados. Deitam-nos por terra, mas não nos destroem. E esta atitude pode parecer fora do normal. Esta atitude até pode parecer, para a maioria dos mortais, se nós falarmos isto até fora do contexto da igreja, uma coisa sobrenatural.
mas o autor desta mensagem diz-nos que esta resiliência é comum e aos olhos de Deus ela não é extraordinária. E mais do que isso, o autor da mensagem desta manhã diz que esta resiliência está disponível a cada um de nós que está sentado aqui esta manhã. O nosso domínio da resiliência está relacionado com a forma como nós lidamos com fontes significativas de stress e com o nosso sistema de apoio. As pesquisas científicas demonstram também que o facto de nós estarmos rodeados de relacionamentos de apoio, dentro da família, mesmo fora da família, com os nossos amigos e com os nossos queridos, é o principal fator para nós podermos desenvolver a resiliência. Diz que os relacionamentos que geram amor e confiança oferecem um exemplo a seguir e oferecem também encorajamento e conforto e ajudam a reforçar a resiliência da pessoa. Será que, mesmo que não tenhamos esse apoio, será que Jesus é a pessoa mais importante na minha rede de apoio? Deus oferece-nos realmente um caminho de resiliência como uma estratégia espiritual. Se nós mantivermos abertos ao seu conselho, se experimentarmos resultados mais positivos no desenvolvimento da resiliência com a sabedoria de Deus, nós somos capazes de encontrar soluções para os problemas e fazer um plano e seguir em frente. Não ficarmos a olhar para trás, a olhar para o nosso passado, e sim emergirmos do sofrimento com forças e com um propósito renovado. Muitas vezes, enquanto somos sobreviventes de um acontecimento traumático, nós descobrimos que muitas vezes a nossa experiência pode ajudar a identificar-nos com outras vítimas, com uma sensibilidade maior, com uma compreensão maior e com uma graça maior. E ao apoiarmos muitas vezes outras vítimas, nós vamos ser os braços de Jesus nesta terra, os únicos braços de Jesus nesta terra que alguma vez essas pessoas irão encontrar. Nós, tal como o autor diz, não podemos desenvolver resiliência no plano religioso sem compreender como Deus se sente em relação a nós. E ele diz, a pessoa mais importante do mundo para Deus és tu, senão Ele não teria vindo a esta terra morrer apenas por ti. Ele ama-te com um amor eterno. Ele redimiu-te com o seu sangue. Ele nomeou-te seu herdeiro, seus filhos e seus filhas. Ele coroa-nos com glória e honra, os seus príncipes e suas princesas reais. Ele cobre-nos com um manto de justiça para que sejamos capazes de amar e perdoar como Jesus, e o seu divino amor oferece estabilidade e confiança, propósito e desejo de viver com Jesus. Vamos apenas rever 3 personagens bíblicas, Adão e Eva, Jacó e Noemi, que de alguma maneira viveram algum tipo de situação que hoje em dia é considerada traumática. E a Bíblia apresenta estas histórias para que nós possamos, de alguma forma, nos familiarizar com elas, tal como eles viveram os traumas, tal como eles, nós também poderemos ter histórias muito semelhantes. Quando estas pessoas imperfeitas escolheram modos de viver também imperfeitos, Deus trabalhou nas suas vidas e Deus também hoje pode trabalhar nas nossas vidas e nós também podemos aprender com os seus erros e também com as suas vitórias. Diz-nos no caso de Adão e Eva que certo dia, depois de Caim ter falado com Abel, seu irmão, saíram para o campo e encontraram-se lá quando Caim atacou o irmão e o matou. Eu penso que este dia foi dos dias mais traumáticos para Adão e Eva. Eu não sei o que é passar por uma experiência destas. E espero que Deus nunca me dê esta oportunidade, nem a mim, nem a qualquer um dos queridos que estejam aqui presentes. O trauma de dor e da perda de um filho deve ser qualquer coisa inexplicável. Eu tive a oportunidade de ter passado
por algumas coisas já na minha vida não muito agradáveis. Mas em tudo dei graças a Deus, porque Deus deu-me a oportunidade de ser eu a passá-las e de não ter sido nenhum filho meu. E se há coisa que eu peço a Deus, é que Ele me dê tudo a mim e nunca a um dos meus filhos. E quando recordo aqui a história de Adão e Eva, torna-se-me difícil compreender como é que qualquer um dos dois conseguiu ultrapassar este caminho de resiliência quando perderam não um, mas 2 filhos. Um para a morte e outro para aquilo que nós chamamos de alienação. Eles sofreram um trauma profundo, um trauma que só quem passa pela perda de um filho algum dia pode explicar. Eu acho que realmente a perda de um filho é dos traumas mais estranhos e mais duros que algum ser humano pode alguma vez passar. E dizem-nos os dados científicos que os pais que perderam um filho são normalmente propensos à depressão, à ansiedade, aos efeitos físicos do stress, à hipertensão, à enxaqueca, às complicações digestivas, às alterações do sistema imunitário, enfim, a uma série de situações físicas. E nos casos espirituais, muitos deles, à alteração da sua fé e ao abandono de Deus. Certamente naquele dia negro, nas vidas de Adão e Eva, eles relembraram e reviveram a sua própria desobediência no Jardim do Éden. E provavelmente eles não puderam evitar reviver a culpa e a angústia ao recordar as palavras do Senhor Deus, quando Ele lhes disse: deste não podes comer de maneira nenhuma, e no dia em que dele comeres, ficas condenado a morrer. Não só eles morreram espiritualmente, mas como o seu erro proporcionou a morte daqueles 2 filhos. Então, como conseguiram suportar essa dor e essa mágoa? E como conseguiu Adão e Eva seguir em frente? Deus ofereceu um caminho para a resiliência também para Adão e Eva. Eles perderam o seu primeiro lar e eu acho que isso foi um ensaio para a perda dos seus 2 filhos. Adão e Eva foram capazes de alcançar coisas que hoje se identificam como os componentes da resiliência. Eles conseguiram depender de Deus pela fé, conseguiram enfrentar os medos, aceitar as coisas que eles não conseguiam de facto mudar. Eles conseguiram procurar um significado nas experiências dos erros passados e presentes e conseguiram compreender a importância da lição de vida que as coisas más podem acontecer e acontecem a toda a gente, mesmo aqueles que seguem a Deus. Deus também oferece um caminho de resiliência para Adão e Eva, usando estratégias espirituais. Mesmo enquanto fazem o luto pela perda e rejeição dos seus filhos, Adão e Eva são também abençoados pela perda e rejeição dos seus filhos. São abençoados, aliás, pela esperança através do nascimento de um novo filho, através do nascimento de Sete. Eva e Adão chama Sete ao seu filho, e Sete significa compensação. É óbvio que Sete não substituiu o seu outro filho, mas compensou. E também Sete teve um filho que se chamou Enós, e foi desde então que se começou a invocar o nome do Senhor. A orientação do Senhor ajudou Adão e Eva a aprenderem a encontrar força no significado e propósito das suas vidas e também na vida do seu filho recém-nascido. Eles aprenderam a colocar as coisas em perspectiva e com a compreensão de um Salvador que prometeu que existe realmente um tempo para a tristeza, mas também existe um tempo para a alegria. O caminho de Deus de resiliência para Adão e Eva incluiu que crescessem no seu entendimento quanto à enormidade do seu pecado e à magnitude da promessa do Salvador.
No caso de Jacó, diz-nos Gênesis 32, 7 e 8, na versão mais moderna da Bíblia, que Jacó ficou cheio de medo e muito preocupado. Depois dividiu as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, bois e camelos, em 2 grupos. Este também foi um momento muito intenso. Jacó estava completamente alterado. E estava alterado emocionalmente porque ele sentia não só o peso da culpa por ter enganado o seu irmão, mas porque 400 homens, liderados por Esaú, estavam a marchar na sua direção. E então o que é que se estava a passar? A última vez que ele ouviu de Esaú, as palavras que ele ouviu foi: eu hei de matar o meu irmão Jacó. Então Jacó estava não só aflito, como estava também com muito medo. Noutras versões da Bíblia diz que ele estava completamente assustado, estava aterrorizado e estava muito preocupado. Então o que é que Jacó faz? A sua família e os seus servos estavam desarmados, ele não tinha forma de se defender e não estavam de facto preparados para esta batalha. Então ele divide as pessoas, os animais em 2 companhias, para que metade se perecesse, a restante metade tinha então hipótese de escapar. Foi uma questão de sobrevivência para ele e para a sua família, para os animais e para tudo o que ele possuía. Também para Jacó, Deus ofereceu um caminho de resiliência. Como é que Jacó supera o terror e faz as pazes com o seu irmão? O Senhor permitiu que Jacó pudesse lutar e debater-se com ele. Primeiro, a luta de Jacó é por medo de perder a sua vida, porque assume que o desconhecido foi enviado por Esaú para o matar. Também tentou dominar o homem num primeiro impulso, para depois escapar. E mais tarde, ele debate-se. Mais desesperado então ele fica. Quanto mais debate-se Jacó, mais desesperado fica. Talvez na sua mente ele lute com Deus, questionando Deus sobre o porquê de regressar a Canaã, apenas para ser apanhado entre 2 ameaças à sua vida. E Labão continua a persegui-lo para capturar ou castigar. Esaú corre ao encontro para o matar. Bom, eventualmente Jacó percebe que está a prender os braços daquele ser celeste. Ele continua a lutar porque precisa de perdão e de uma bênção legítima de Deus. Mas lutar com Deus permite a Jacó receber perdão do seu irmão. E a lição é interessante porque é só na medida em que nós somos perdoados que também somos capazes de perdoar ou pedir perdão aos outros. E quando ele está perto do amanhecer, Jacó demonstra também estratégias que são agora compreendidas como blocos de construção da resiliência. Ele aceita que a mudança faz parte da vida, ele avança na direção dos seus objetivos, ele toma decisões e age, ele mantém as coisas em perspectiva, mantém uma visão de esperança e Jacó lida com o medo de forma sensata e evita ver uma situação como uma crise que está a evoluir para problemas insuperáveis. Esta é uma lição para todos nós. Nós precisamos de confiar muito mais na proteção e orientação do Senhor. Ele vai à nossa frente e prepara-nos o caminho para que não tenhamos problema que antecipamos. Muitas vezes não queremos nisto. Muitas vezes não permitimos que Deus vá à nossa frente e que prepare o caminho. Por isso, o autor desta mensagem diz que nós devemos reclamar a promessa de Isaías 52:12, quando diz: desta vez não devem partir com precipitação, nem retirar-se como fugitivos, porque à vossa frente caminha o Senhor e à vossa retaguarda o Deus de Israel. Por fim, o autor desta mensagem dá-nos o exemplo de Noemi. Diz-nos Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21, Noemi respondeu-lhes dizendo: não me chamem Noémia, chamem-me Mara, porque o Todo-Poderoso tem-me dado uma vida cheia de amargura. Quando saí daqui levava abundância, mas o Senhor fez-me voltar de mãos vazias, porque me chamam agradável se o Senhor Todo-Poderoso se voltou contra mim e me tem afligido tanto.
Noemi é interessante. Noemi faz parte daquelas nossas irmãs que retratam aquelas lamúrias, aquelas irmãs ou irmãos que andam sempre a se queixar da vida, que constantemente nos dizem: a minha vida corre mal, aconteceu este problema e o outro, a minha vida é uma tristeza. E muitas vezes nós não queremos ou não sabemos em que contexto é que as pessoas se queixam. E quando nós vamos avaliar e vamos verificar a vida de Noemi, nós compreendemos que realmente Noemi, a vida de Noemi é cheia de acontecimentos dolorosos. E esses acontecimentos dolorosos levaram realmente a que Noemi tivesse uma vida amarga. Todos nós conhecemos a vida de Noemi, todos nós lembramos que Elimeleque, ao casar com Noemi, poucos anos esteve casado com ela, teve 2 filhos, ele morreu, os seus filhos morreram também. Naquela altura as mulheres não sobreviviam, não poderiam trabalhar e quando ela acompanhada de Orfa e de Ruth, ficaram sozinhas, não foi fácil para elas sobreviverem. Como é que Deus ofereceu um caminho de resiliência a Noemi? Noemi queixou-se a Deus, como muitas vezes nós também queixamos a Deus dos nossos problemas, das nossas tribulações. As pessoas normalmente não gostam de suportar a dor e muitas vezes não só se queixam, mas zangam-se com Deus. Mas Deus muitas vezes não fica zangado com isso. Ele gosta que nós falemos com Ele e não com os outros. Muitas vezes nós dizemos a Deus: mas porquê eu, Senhor? E Noemi também culpou Deus pela sua dor. Culpar Deus não é às vezes a forma mais pura de superar a dor. Mas quando nós estamos amargurados, quando no caso de Noemi ela ficou amargurada, ela regressou a casa, Deus abraçou-a. Noemi usa, no entanto, outro estilo de superação para desenvolver a resiliência. Ela apoiou-se na ajuda da sua comunidade e esta é realmente também uma forma de superação extraordinária. Esta é uma excelente forma de nós podermos realmente lidar com a dor. Ela não se isola, como às vezes muitos de nós pode fazer, ela não se isola no meio à dor, mas permite que a comunidade a possa encorajar. Há uma outra história que todos nós conhecemos, que é a história de Helen Keller. Talvez nós possamos pensar que Helen Keller nasceu surda e cega, mas Helen Keller não nasceu dessa maneira. Helen Keller nasceu aparentemente normal, como qualquer outra criança, e desenvolveu aos 19 meses a surdez e a cegueira. E ela realmente foi privada daquilo que nós chamamos as avenidas do conhecimento, que é a visão e a audição. E privada disso tudo, ela não conseguiria ter um desenvolvimento mental normal. E houve uma mulher, Anne Sullivan, que com muita paciência e com muita perseverança ensinou esta menina a falar, a ler e a ouvir com as suas mãos. Ela colocava as suas mãos na garganta, no nariz e através do movimento que ela fazia desta sibilância, ela conseguia aprender a vocalizar também. E esta professora Ana, quase cega também ela, compreendia a frustração e as limitações da cegueira. Ao ser libertada desta escuridão, Helen Keller formou-se e, apesar desta limitação, ela foi resiliente. Ela escreveu cerca de 12 livros e, na altura, ela conseguiu, isto na década de 40 e 50, ela conseguiu visitar os 5 continentes, deu inúmeras palestras e visitou mais de 35 países. Eu diria que
nesta fase e sendo mulher, isto foi um verdadeiro milagre. A história de Helen Keller oferece um magnífico exemplo de como barreiras intransponíveis podem fazer-nos mais fortes durante uma provação. E a Bíblia atesta que existe significado no sofrimento, pois esta leva ao desenvolvimento do caráter, tal como Romanos nos diz, mas ainda nós sentimos alegria nos nossos sofrimentos, porque o sofrimento produz a perseverança e a perseverança provoca firmeza de caráter nas dificuldades e firmeza produz a esperança. As pessoas precisam de ter esperança e sentirem-se úteis. E estas tendências dadas por Deus ajudam-nos a dar a volta por cima e a navegar o novo normal com flexibilidade e adaptabilidade. Nós vivemos, de facto, num mundo cheio de dor e injustiça. Não só porque nós testemunhamos o sofrimento e morte, como passamos por estas coisas. No entanto, Jesus promete-nos que esta dor um dia vai se transformar em alegria. Quando nos relata em João 16:20, pois fiquem a saber que hão de chorar e lamentar-se, mas o mundo se alegrará. Ficarão cheios de tristeza, mas a vossa tristeza há de mudar-se em alegria. Talvez esta mensagem seja para alguém que esta manhã possa estar a sofrer. Talvez esta mensagem seja para uma comunidade ou por alguém que tenha vivido um sofrimento há alguns anos atrás e que não se tenha perdoado a si própria. Talvez tenha vivido um acontecimento traumático e que volta e meia traga em si esta lembrança. Seja qual for esse trauma, seja qual for esse problema, aquilo que Deus nos diz esta manhã é que nós podemos ser abençoados pelo Senhor, direto ou indiretamente, através do apoio de outras pessoas. Permitam que Deus faça o trabalho na vossa vida e mantenham as tais avenidas de oração e da leitura das Escrituras abertas. Contem a Deus como é que vocês se sentem e depois coloquem a confiança no Senhor e louvem-no. Partilhem as bênçãos que recebam uns com os outros e partilhem também no grupo de crentes da vossa igreja. Mesmo quando nós não compreendemos o porquê que isto me aconteceu, porquê que o Senhor me permitiu esta tragédia na minha vida, porquê que o Senhor permitiu esta dor, procurem ajuda, não se isolem. Deus diz que nós não estamos sozinhos. E por fim, o autor desta mensagem pede-nos que possamos ser pacientes, porque Ele não permite que a nossa dor seja maior do que aquilo que efetivamente nós podemos suportar. Entretanto, que nos possamos agarrar a esta promessa. Livrou-me de inimigos poderosos, de adversários mais fortes do que eu. Atacaram-me quando eu estava em aflição, mas o Senhor deu-me o seu apoio. Ele te cobrirá com as suas asas e ficarás seguro sobre os seus cuidados. Com o seu poder te protegerá e defenderá. Que Deus realmente nos possa abençoar enquanto permitimos que Ele nos ajude a resolver os nossos problemas e as nossas situações dolorosas. Que Deus nos dê sabedoria enquanto igreja e enquanto indivíduos, de forma a que possamos oferecer apoio aos que sofrem e que todos nós possamos realmente escolher o caminho de Deus para a resiliência. Amém.
descansar. E se este mundo